Juiz rejeita processo criminal federal contra o presidente eleito Donald Trump. Na Flórida, temporada de furacões chega ao fim e deixa perda bilionária. No Brasil, Bolsonaro critica indiciamento e diz que ato não tem participação do Ministério Público. Israel aceita acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. Um juiz americano rejeita o processo criminal federal que acusava Donald Trump de tentar reverter a derrota nas eleições de 2020. Um juiz dos Estados Unidos rejeitou na segunda-feira o caso criminal federal que acusava Donald Trump de tentar reverter a derrota nas eleições de 2020. A situação ocorreu depois que os promotores decidiram desistir dessa acusação e de um outro segundo caso contra o presidente eleito. O procurador especial Jack Smith abandonou esse caso e também encerrou a tentativa de reviver outro, em que Trump era acusado de reter ilegalmente documentos confidenciais depois de ter deixado o cargo em 2021. As medidas representam uma grande vitória legal para o presidente eleito. Os promotores alegaram que uma política de longa data do Departamento de Justiça sustenta que os presidentes em exercício não devem enfrentar processos criminais. E ainda sobre o presidente eleito Donald Trump, mas agora sobre as ações previstas a partir de janeiro, Trump promete tarifas de 25% sobre produtos importados. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, usou uma rede social para anunciar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá a partir do primeiro dia no cargo e uma tarifa adicional de 10% sobre produtos da China. Na postagem, Trump disse que as tarifas devem permanecer em vigor até que os dois países reprimam as drogas, particularmente o fentanil, e os migrantes que cruzam a fronteira ilegalmente. A nova tarifa seria contra os termos do Acordo de Comércio Estados Unidos-México-Canadá, em vigor desde 2020. Esse acordo deu continuidade ao comércio amplamente isento de impostos entre os três países. Sobre a China, Trump anuncia uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos do país. Para ele, a China não tem medidas fortes o suficiente para impedir o fluxo de drogas ilícitas que cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos. Em resposta, a embaixada chinesa em Washington disse que, abre aspas, ninguém vencerá uma guerra comercial ou tarifária, fecha aspas. Já a presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse nesta terça-feira que vai enviar uma carta ao presidente eleito pedindo diálogo e cooperação. Em uma coletiva de imprensa, ela disse ainda que as tarifas causariam inflação e perda de empregos em ambos os países. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também se pronunciou sobre o assunto nesta terça-feira.
Ele disse que conversou por telefone com Trump sobre os desafios que os dois países enfrentam e que devem trabalhar juntos. A seguir, na Flórida, temporada de furacões chega ao fim e deixa perda bilionária. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Pesquisadores de uma universidade da Flórida estudam como cultivar alimentos na Lua. A instituição é parceira da NASA neste objetivo. As informações com a repórter Lorena Gomes. A ideia faz parte de um plano da NASA de enviar astronautas de volta à Lua e desenvolver uma comunidade humana permanente por lá. E claro que, para sobreviver, eles precisaram de água potável, ar e comida. E os alimentos estão no topo do desafio. Por isso, pesquisadores da Universidade da Flórida estudam as amostras de solo da Lua trazidas à Terra pelos astronautas da Apollo. Algumas sementes já foram plantadas e chegaram a crescer, o que surpreendeu os professores da instituição. Esses experimentos vão ajudar os cientistas a desenvolver plantas que podem ser colhidas fora da Terra e ainda como elas são afetadas à medida que vão para o espaço. E agora a gente fala sobre um caso envolvendo a Disney. A empresa concordou em pagar 43 milhões de dólares para resolver um processo que pagou às funcionárias menos do que outros empregadores do sexo masculino. A ação judicial foi movida por uma mulher em 2019. Ela alega que pelo menos 6 homens com o mesmo cargo ganhavam mais do que ela, incluindo um funcionário que tinha bem menos experiência, mas recebia 20 mil dólares por ano a mais do que ela. Cerca de 9 mil mulheres, dentre ex-funcionárias e atuais, aderiram ao processo. A Disney contesta as alegações e o acordo ainda precisa de uma aprovação do juiz. E a gente muda de assunto para falar que a FEMA estendeu o prazo de solicitação de assistência para proprietários e locatários da Flórida. Agora os moradores têm até o dia 7 de janeiro de 2025 para pedir ajuda financeira, seja para deslocamento, reparos básicos em casas, perdas de bens pessoais e outros problemas relacionados aos desastres. As inscrições podem ser feitas online no aplicativo da FEMA ou no site disasterassistance.gov. E ainda sobre transtornos pós-furacões, a temporada deste ano chega ao fim oficialmente no sábado. Veja agora um resumo de como foi a temporada de 2024. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a temporada 2024, até agora, registrou 18 tempestades nomeadas. 11 delas se tornaram furacões e 3 deles impactaram diretamente a Flórida. Deb, Helene e Milton reuniram mais de 314 mil reclamações de seguro de proprietários, com perdas estimadas em 5,3 bilhões de dólares. Para os especialistas, a temporada deste ano, que começou em junho e segue até o fim de novembro, mostrou uma atividade acima da média. No próximo bloco, no Brasil, o Superior Tribunal Federal começa a discutir marco civil e regulamentação das redes sociais. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa.
Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo de vaca, R$ 7,99 a libra. Corte chouriço cubano, salvadorenho e peruano, 2 por $7. Ananás tropical, R$ 2,99 cada. Bananas, 79 centavos a libra. Casa Madeira suco de uva integral 1 litro, R$ 4,59 cada. Seabra Foods trança de coco ou creme, R$ 6,99 cada. Está no Seabra, está no Brasil. Agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. O Supremo Tribunal Federal, o STF, vai começar a julgar amanhã, dia 27, as ações sobre o Marco Civil da Internet e a regulamentação das redes sociais. Os relatores dos processos são os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin. Uma das ações vai discutir a possibilidade de bloqueio do WhatsApp por meio de decisões judiciais. Os ministros do STF já têm se manifestado a favor da regulamentação das redes. Na semana passada, Alexandre de Moraes disse que a regulamentação é necessária para a volta da normalidade democrática no Brasil. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, também tem se posicionado favorável. Para ele é preciso ter regras mais claras para evitar a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. O debate sobre o assunto também está no Congresso, mas o projeto está parado desde o mês de junho. E agora vocês vão ver imagens impressionantes. O IBAMA divulgou na segunda-feira uma imagem que mostra quilômetros de destruição causada pelo garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no estado do Pará. A atividade predatória já impactou extensas áreas de floresta e provocou danos ambientais irreversíveis, além da ameaça ao direito dos povos indígenas. Em resposta ao caso, o governo federal disse que pretende realizar uma operação para retirar os invasores e restaurar a proteção da área. Além da retirada dos garimpeiros, a operação deve fiscalizar agências reguladoras e reforçar ações que promovam a segurança ambiental e a soberania dos territórios indígenas. E uma outra imagem tem chamado a atenção. Trata-se do maior peixe do mundo, que foi flagrado no litoral brasileiro na última semana. O tubarão-baleia foi visto na altura de Vila Velha, no Espírito Santo. Pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte, que estavam em expedição científica, registraram o momento. Nas imagens é possível ver que o peixe é quase do tamanho do barco onde eles estavam. E eles dizem que, apesar do nome e de todo esse tamanho do tubarão-baleia, ele é pacífico. O trabalho dele é filtrar a água do mar, já que ele se alimenta de pequenos peixes e outros bichos marinhos. Lindo e assustador ao mesmo tempo, né? E agora, para finalizar, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o indiciamento feito pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe. Confira. No retorno das férias para Brasília na segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a acusação feita pela Polícia Federal sobre possível golpe de Estado. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvendo todas as Forças Armadas, então não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Se alguém viesse discutir golpe, ninguém falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, Ele afirmou ainda que as denúncias são levianas e que o inquérito não tem participação do Ministério Público. Bolsonaro disse ainda, abre aspas, a mesma pessoa faz tudo. No final, dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja. Fecha aspas. A fala faz referência ao ministro Alexandre de Moraes. Na última semana, o ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. A conclusão foi enviada ao Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, dia 21. Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas. Se forem denunciados pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, os indiciados
vão responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. A seguir, Israel aprova acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. É a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Na França, agricultores levam tratores às ruas em protesto contra acordo comercial com o Mercosul. Agricultores franceses protestaram nesta terça-feira em Estrasburgo contra um acordo comercial com o Mercosul. O ato ocorreu enquanto o Parlamento da União Europeia realizava uma sessão plenária. Um comboio de cerca de 30 tratores seguia para o local do parlamento, mas foi bloqueado pela polícia. O pacto, datado de 2019 e publicado no site da comissão, ainda não foi formalmente adotado. Ele inclui o estabelecimento de cotas de importação de alguns produtos agrícolas, seja isentos de impostos ou com imposto reduzido. E na América Latina, mulheres foram às ruas em protesto contra o crescente número de vítimas de feminicídio. Mulheres latino-americanas foram às ruas nas capitais Santiago, Bogotá e Cidade do México. O movimento chama a atenção para a violência de gênero e o ato marcou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres. Hoy, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, es una cuenta pendiente que tiene el Estado mexicano. La violencia sigue siendo grave, no ha bajado. 10 mulheres são assassinadas diariamente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, pelo menos 11 mulheres são vítimas de feminicídio diariamente na América Latina e no Caribe. E uma boa notícia, nesta terça-feira, Israel aprovou um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. O acordo foi mediado pelos Estados Unidos e começa a valer às 4 horas da manhã, horário local da quarta-feira. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.